É hora do seu programa de saúde favorito. Estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para te servir. E é hora de você pensar aí com você mesmo, como é que você também pode, com os recursos que você tem, com o que você tem na sua geladeira, com o que você tem no seu armário de tênis para fazer caminhada, tudo que você possui para ser mais saudável é bem-vindo, é útil, tão logo que seja usado. Então o Vida e Saúde está começando, a gente quer a sua participação, a gente quer o seu engajamento e estamos aqui com você. No programa de hoje a gente vai falar sobre um assunto interessante, gagueira. Você é gago? Você conhece alguém com essa dificuldade? Bom, eu até tenho alguns momentos de gagueira, então estou super feliz que a gente vai falar sobre isso. E se você conhece, se você tem um caso bem próximo de você, fica bem ligado, fica bem esperto, porque a partir de agora, a partir de daqui a pouquinho, a gente tem especialista falando sobre esse assunto aqui no Vida e Saúde. A receita de hoje também é muito simples, eu vou te ensinar um suco rosa delicioso, super saudável. Mas antes, pensa comigo nessa reflexão de A.R. Bernard. Se você não tem uma visão de futuro, está condenado a viver eternamente a repetição de seu passado. Já parou para pensar nisso? Frequentemente a gente ouve ou fala, né? Vou matar um leão de cada dia, ou basta cada dia o seu próprio mal, o que não deixa de ser verdades, mas se você não tem uma meta, um plano, alguma coisa a longo prazo, parece que a gente vai continuar patinando, revivendo o passado, como disse Bernard. Então é importante estabelecer sonhos, metas, coisas para você alcançar, para que você viva assim o seu dia a dia, cumprindo um pouquinho cada dia até chegar naquela meta. E aí você vai ter uma pessoa com objetivo, sabe onde vai, não vai se abalar com qualquer tempestade, com qualquer tormenta e vai ser uma pessoa positiva e feliz. Fica aqui a dica do Vida e Saúde de hoje para você. E agora é hora de mostrar os ingredientes da receita do suco rosa que você aprende aqui no Vida e Saúde. Olha, você vai usar um maracujá, estou usando um bem grandão. Também água, aqui estou usando mais ou menos meio litro de água. Beterraba e também suco de uva. Estou usando esse pequenininho da Super Bom, que é uma delícia e é um suco de uva integral, sem açúcar. Você também pode usar, caso você não tenha aí o suco de uva, você pode usar a própria fruta uva, qualquer tipo de uva para fazer esse suco delicioso, tá? Daqui a pouquinho eu mostro, vai ser só bater, receita simples, mas agora eu quero convidar você para conhecer a Renata Donadelli, que é fonoaudióloga e é a nossa ajudadora, a nossa colaboradora do programa de hoje. Gagueira, Renata. Difícil assunto, para mim é difícil. Eu quero agradecer o convite de estarmos aqui e eu quero agradecer também a oportunidade de falar de um assunto que é um tabu para muitos, infelizmente, preconceito, para outros assustador, muitas dúvidas nas minhas redes sociais. Eu vira e mexe, recebo muitas mensagens, o que fazer, casos de crianças, adultos e de pessoas que sofrem, né? E muitas vezes não sabe como lidar. Renata, aproveitando que você falou de redes sociais aí, quem quiser conhecer mais do seu trabalho, a Renata trabalha com muitos jogos educativos, materiais didáticos bem bacanas para desenvolvimento da fala, da construção da linguagem, muito legal. Quem quiser saber mais pode acessar que tipo de redes? Entra no meu site é www.renatafono.com. Lá você vai conhecer meu trabalho, tanto no Instagram como no YouTube. Eu tenho um canal de orientações para os pais, para fonoaudiólogos, né? Então, entrando no meu site, você vai acompanhar, porque sempre tem todas as novidades. E eu gosto do Instagram, gente, porque, olha, vira e mexe, eu recebo lá, olha, a Renata acabou de postar isso. E eu já aprendi muita coisa através dos seus posts, muito legais. Fico feliz. Renata, gagueira. Vamos definir gagueira, porque tem coisa que é e tem coisa que não é. Muitas vezes, algumas pessoas, a maioria das pessoas. Tá, vamos lá. Quem é que já não falou assim, gaguejei tanto na entrevista que eu fiz? Não é? Você acabou de abrir o programa e falar, olha, às vezes acontece eu gaguejo com frequência. Né? Então, o que seria, o que as pessoas entendem como gagueira? Né? A gagueira é um distúrbio neurobiológico da fluência. Para começar, o que é fluência? Quando a gente fala assim, gente, olha, o trânsito hoje fluiu tão bem que eu cheguei rápido aqui na TV Novo Tempo, né? Que aconteceu isso mesmo. O que eu quero dizer? Que bom! Que o trânsito estava fluindo, quer dizer que eu não estava parando.
né? Que eu não tive interrupções no meu trajeto vindo aqui para o estúdio. Tá. Então, é isso que é a fluência. Eu falo sem paradas, sem interrupções. Então, por exemplo, se eu estou falando com vocês e eu dei uma pausa de 3 segundos. Tá. Isso Que pode pareceu ser... um abismo gigante. Exatamente, principalmente na TV, olha. Né? Então, isso numa conversa pode gerar um estranhamento. Isso é um sintoma, Tá. né, também de gagueira. Só que nós temos, na verdade, isso é um sintoma. O que é isso? É um tipo de disfluência. Então, já entendemos o que é fluência e disfluência é a alteração da fluência. Ok. Agora, existem fluências que são características da gagueira e disfluências comuns. Tá. Então, disfluências comuns, todos nós temos. Uma pessoa que é gaga, uma pessoa adulta que é gaga, ela já nasce com essa disfunção ou ela pode adquirir? Existem Ótima muitos pergunta. mitos e verdades também com esse assunto, né, Renata? Ótima pergunta, porque existem muitos mitos, muita informação errada na internet. Nos E muita meios de crendice comunicação. também. Tomou um susto e aí depois disso ficou gago. Né? Ou o contrário, tomou um susto e curou da gagueira. Também já ouvi. Exatamente. Então, existem aí, inclusive até filmes, reportagens, posts, né? Acabei, no intervalo aqui da gravação, acabei vendo um post de informação errada. Então, vamos lá para a verdade, né? Agora é a hora da verdade. Bora lá, adoro. Não é na mira da verdade, mas vamos falar da verdade. Mas é o canal da Mira da Verdade, É então o canal, bora. exatamente. Então, o que acontece? Uma criança, existe fase, que é a criança que a gente chama da gagueira do desenvolvimento, que ela está aprendendo a falar. Nós temos crianças, nós já passamos por isso, ver nossos filhos, assim, eles estão equilibrando. Eu gosto de brincar com essa palavra, e eu uso até as mãos pensando numa balança. Tá? Eu estou aprendendo a falar e eu estou aprendendo o vocabulário. Então, eu tenho que equilibrar tudo que eu quero contar para a mamãe. O ar, né? O próprio A respiração, fôlego, né? a coordenação. Eu vou equilibrar tudo que eu quero contar, a minha emoção para contar para a mamãe o que aconteceu na escola, com as palavras que eu vou escolher. Então, ela está equilibrando tudo isso. Nessa questão desse equilíbrio da produção da fala, da linguagem que ela está aprendendo, estou falando de uma criança de 1 ano e meio, uma criança de 2 anos, 2 anos e meio. Ok. Ela está nessa fase. Às vezes ela começa a repetir, mamãe, né? E aí, é gagueira ou não é? A minha filha teve uma fase dessa bem aguda. A minha filha também passou E eu fiquei por isso. preocupada. Pois é. E é assim, e o que você fez, Teru? Conta o que você fez. No começo, eu comecei a falar pra ela, respira, calma, respira. Eu tentei ajudar ela completando as palavras, eu tentei de tudo um pouco, confesso. Por fim, eu fiz o seguinte, eu falei, quer saber? Eu acho que é muita informação, ela era bem pequenininha, eu senti que ela começou a falar precocemente. E eu falei, acho que ela tá precisando de um tempo. Combinei com meu esposo, falei, olha, nada de corrigir, nada de chacota, vamos ter paciência. Quando ela começava a falar, eu percebi que ela estava raciocinando. E eu esperava ela falar, paciente, bem tranquila, passou. Então, 2 meses durou. a porcentagem é que 80% das crianças que gaguejam, crianças nesta idade, que estava a idade da sua filhinha, a idade de outras pessoas que estão nos assistindo, crianças menores, 80% tem uma remissão espontânea, tá? Mas e os outros 20% ou até às vezes 25% que não, que não tem essa remissão? Porque se fosse assim, a gente não teria adulto que gaguejasse. Okay? Sim. Então, se resolvesse tudo na infância, nós não teríamos adultos. Então, o que acontece é que nesse quadro da sua filha e até da minha filha, que teve uma pequena fase, que passou também por isso, ela não era uma gagueira. Era um momento, a gente até chama de gagueira do desenvolvimento. Ok. Começou quando criança, mas a maneira como que vocês lidaram, você fez algo que existe, que é uma técnica que a gente chama de orientação, diminuiu a demanda. Vamos dar um tempo para ela? Se ela demorar o tempo que for, a gente vai estar aqui esperando ela falar. Só isso você já diminuiu a ansiedade de todos, o olhar da família. Ela está com um problema, vocês encararam com uma forma natural. Bem, se ela repetir 5 ou 10 vezes, eu vou estar aqui para escutar. Só isso já ajudou. Algumas mães falam, respira. Tem relatos de pessoas que dizem que apanharam da mãe, porque a mãe fez isso. É uma medida desesperada. É, uma medida desesperada. De falar,
fala direito, de repreender. Então, tem relatos de pessoas que... E às vezes a mãe faz isso tentando ajudar. A melhor maneira é o que você fez. Dar Agora, tempo, não completar a frase, a palavra. Então comecei errado e endireitei o Depois caminho. endireitou. Não completar, não pedir para ficar. Respira. Respira, depois fala. Né? Um adolescente, inclusive, uma vez falou assim, se eu não estivesse respirando, estaria morto. Até irrita a pessoa que gagueja. É um desrespeito também, né, Renata? Exatamente. Então, a primeira coisa é o respeito. Você tocou num ponto-chave. Tá, respeito. E aí você percebe que seu filho não ficou naqueles 80% que resolveu sozinho. Da remissão espontânea. E aí começou realmente a desenvolver e isso permaneceu, tá permanecendo, Por mais tá de 6 prolongando. meses. Se permanecer por mais de 6 meses... Já a característica. Ainda não, procure um especialista. Não espere mais que isso. Pode ser que seja uma gagueira. Se for uma gagueira, deve entrar em tratamento. E aí, muitos casos que entram em tratamento, existe uma amenização dos sintomas a tal ponto de que a pessoa fala assim, não tenho mais gagueira. Que interessante. Não tenho mais gagueira. Muitos relatos de pessoas que falam assim, quando eu era pequeno eu gaguejava, hoje não gaguejo mais. Por quê? Houve uma orientação adequada, né? E aquilo diminuiu. Fala desses tratamentos pra gente, já que você falou, porque eu tô entendendo que não cura, porque acho que até quem se considera normal vai ter um momento de gagueira. Exatamente. Então, por exemplo, o nosso né? É um tipo de pausa na... Olha, meu de pausa na conversa. Exatamente. Então, na verdade, essa palavra cura tá errada, porque não é uma doença. Tá. É uma alteração da fluência. Tá. Se a fluência é algo treinável, eu posso treinar. Tem que treinar. Então, temos que treinar. Fala um pouquinho de quais treinos aí são possíveis. E todos nós... Eu vou começar a fazer meu suco, tá, Renata? Todos nós temos alguma alteração na nossa fluência. O que vai caracterizar a gagueira é o sofrimento que isso acontece. Ok. Você acabou de fazer Importante. agora uma alteração na sua fluência. Você destacou porque nós estamos no assunto. Mas várias vezes, se a gente pegar os seus vídeos, você vai ter alguns momentos, só que você não destaca, a tal ponto que o telespectador não percebe. Você que falou, vendo o seu vídeo, você fala, olha só, nessa chamada aqui, olha, eu repeti aquele sonzinho, ou eu falei de uma outra forma, dei uma paradinha. Sim, e as pessoas falam assim, né? não percebi, Teru. Não é comum a É. pessoa falar isso? Né? Então, assim, a palavra cura é inadequada. Porque não é uma doença, é uma alteração da fluência. O que eu tenho que fazer é treinar a minha fluência. Renata, então você está dizendo aí que é super possível uma melhora a tal ponto que, assim, que a pessoa não... Depende de cada caso, Ótimo, né? isso. Então vamos lá. Nós temos 3 resultados no tratamento com a gagueira. Tá. A remissão total, sua filha não apresenta mais nada. Tá, né? Isso. Uma remissão total. E outros casos, nós temos aí artistas famosos, atores que relatam que tinha gagueira, fez um tratamento e hoje ele se considera, né, que não tem mais nada. Se você pegar a fala dele, sempre vai ter alguma alteração na fluência. Sim. Então, o segundo o resultado do tratamento seria uma alteração de fluência controlada, né? A pessoa, ela é aceitável, é aceitável. O segundo, o resultado seria aceitável, então ela fica muito bem se comunicando, as pessoas também quase não percebem. E o terceiro, que seria esse controlado, ainda apresenta, ela admite que mas ela administra. Gagueira, ela administra, ela faz repetições. Nós temos muitas pessoas, professores, advogados. Então você escuta ela falando, você vê que ela tem gagueira. Ela bloqueia, ela para, fala. Só que aquilo não atrapalha a vida dela. Tá, ela resolveu assumir e seguir em frente. Exatamente. Renata, me fala o seguinte, o nervosismo, ele atrapalha bastante. E, inclusive, ele está muito relacionado com o nome mesmo da gagueira, né? Você falou o nome? Neurobiológica. Neurobiológico. Ou seja, está muito relacionado com o sistema nervoso. Isso. Agora, nervosismo, ansiedade, não é isso que causa gagueira. Mas piora. Altera a fluência de qualquer um. Se eu estiver nervosa aqui, provavelmente eu vou começar
a falar um pouco mais ofegante, acabei de fazer. Até o volume da voz muda, fica mais airada a voz, a gente coloca a voz mais pra cima. Né? Quando acontece um acidente com qualquer situação, um assalto, o que a pessoa fica? Ela muda a fluência dela. Não quer dizer que ela tá gaga. Tá. Vou fazer só uma pausa aqui que eu quero bater, não quero forçar a sua voz, tá, Renata? Gente, eu tô batendo a água, a beterraba e o maracujá. Vou deixar para adicionar o suco só depois, porque para não desperdiçar suco com o bagaço que eu vou coar depois. Então, aguenta aí, ó. Bato aqui. Vou precisar da peneira. E aí, depois de eu coar, que eu vou adicionar o suco de uva, tá? Aliás, eu vou colocar aqui. Renata, vamos voltar a falar então do nervosismo. Ele não causa gagueira. Ele vai alterar a fluência de qualquer um. Minha, sua, qualquer pessoa. Então, o que precisamos fazer é... A causa da gagueira ela é multifatorial. Tem questões hereditárias, né? Então, tem muitas outras questões que pode... Tá interferindo né? Que causa gagueira. Mas nervosismo, trauma... Insegurança... Sustos não são... não é original, não é isso que está causando a gagueira, porque, como eu falei, é uma alteração neurobiológica da fluência. Seria, inclusive, então, um mito dizer que... É um mito. Ficou gago depois de um susto. E também é um mito dizer que depois de um susto poderia ser curado. Entendi. Tá? Seguinte, eu vou misturar agora o suco de uva com essa mistura aqui e tá pronto o nosso suco. Você vai adicionar gelo, a sua preferência, e não adocei nada, só a beterraba e o suco de uva que vão fazer a vez aqui. Mas eu quero trazer para você aí de casa agora um projeto muito legal que a Renata participa, um grupo de apoio a gagos em São Paulo. O esposo dela também participa, fazendo um trabalho belíssimo. E é importantíssimo falar, né? Depois você volta falando um pouquinho mais sobre a importância dessa rede de apoio, tanto familiar quanto externo. Vamos ver. Hoje nossa equipe veio até a Praça da Sé conhecer um instituto de desenvolvimento humanitário chamado Base Gênesis. Nós estamos no marco central da cidade, o ponto zero da cidade de São Paulo. O Instituto Base Gênesis é o centro de influência da União Central Brasileira para a cidade de São Paulo. Aqui nós temos vários públicos que passam aqui pela cidade, né, buscando o centro da cidade. E o Instituto Base Gênesis é a possibilidade de ter contato com essas pessoas a partir de diversas atividades que visam o desenvolvimento humano. É aqui nesse espaço que eles oferecem diversas atividades. Tem oficina de costura, aulas de línguas para refugiados, assistência jurídica, espaço para criançada, entre tantos outros projetos que envolvem mais de 1.500 pessoas, entre ajudados e voluntários. Nós estamos há 3 anos trabalhando através do voluntariado. Por ano, mais de 400 voluntários atuam aqui no Instituto Base Gênesis com as mais diversas atividades possíveis. Essas atividades são destinadas a públicos específicos. Nós temos os imigrantes, os refugiados, que é um grande problema social da cidade de São Paulo, e aqui são feitas diversas atividades para que eles tenham a oportunidade de serem melhores aceitos e também participarem da nossa sociedade. Nós temos outros públicos, como por exemplo os surdos, nós temos os cegos, com muitas outras atividades para que as pessoas tenham a oportunidade de se desenvolver pessoalmente, né? Um dos grupos que acontece aqui no Instituto é o que está sendo realizado aqui atrás neste momento. Esse grupo de apoio às pessoas que gaguejam acontece com o objetivo de trazer informação e, é claro, acolhimento. O grupo existe há pouco tempo, mas tem o objetivo de reunir pessoas que gaguejam. Aqui eles têm aulas de fonoaudiologia e orientações para que os preconceitos e barreiras do dia a dia sejam quebradas. O grupo de hoje sobre gagueira é um grupo importantíssimo, porque geralmente essa é uma situação que quem passa, quem realmente sofre, ele tem de alguma forma ser intimidado pela sociedade.
Então, num momento de apoio, num grupo onde ele se encontra com os iguais, primeiro, ele tem a oportunidade de abrir o coração, ele tem a oportunidade de ser ouvido pelos seus iguais. Outra, agora ele tem também a oportunidade de se espelhar por momentos e por bons exemplos que acontecem aqui. Então, encontrar um lugar onde ele se sente acolhido e que ele também tem informações para que ele supere as suas dificuldades de uma maneira melhor e mais fácil, isso é importantíssimo para você promover o bem-estar dessa pessoa, consequentemente a saúde dela também. Gente, que projeto maravilhoso. Parabéns, viu, Renata? Eu falei, até para chamar a matéria, né? Falei pessoa gaga. É errado falar esse termo, porque eu percebi que a Rafaela falou o tempo inteiro, pessoas que gaguejam, pessoas que gaguejam. Exatamente. A pessoa que gagueja, ela não gosta de ter esse rótulo, né? Assim, vamos pensar uma pessoa Ninguém que tem... gosta. Exatamente, um rótulo. A pessoa tem diabetes, ninguém fala, aí, ó, o diabetes chegando aí, valeu aí, pessoal. Ninguém gosta. Nada então, a ver. Nada a ver. Então, a pessoa que gagueja. Desculpem, gente. Mas assim, eu acho que é importante Corrigindo. falar isso, porque às vezes as pessoas falam isso sem saber, né? E acaba se tornando parte da pessoa. E não. A gagueira é como se assim, você é loira, né? É um detalhe a mais na sua vida. Que, inclusive, esclarecendo esse assunto, e agora você de casa já sabe também, é uma coisa que todos nós fazemos uma hora ou outra na vida, né? Em relação à fluência, sim, né? Inclusive, existem pessoas que elas até relatam que tem a gagueira, e aí você fala, imagina, não parece que é a gagueira encoberta. Você não sabe o esforço mental que ela faz, ela vai trocando palavras, porque quando ela vai falar, aquela palavra Não vem. não vem, então ela troca, né? Então ela usa sinônimos, só que ela tem um desgaste mental muito grande. Então por isso que a gente usa o termo pessoa que gagueja. E também eu acho que é interessante orientações, né? Vamos lá, eu quero saber como é que... Eu já tomei meu suco, experimenta aí. Antes disso, eu tomei, tá bem azedinho, o maracujá deu aquele toquezinho diferente, quebra um pouco da beterraba. Tem gente que não curte beterraba, eu gosto de beterraba crua, cozida. Então aqui misturou bem o suco de uva, tá uma delícia, viu? Gostei. Renata, vamos falar então de como é que a gente pode lidar. Eu sei que você não vai dar técnicas aqui, mas orientações, por favor. A pessoa que gagueja, como é que ela pode lidar com esse problema na hora H, na entrevista? Ou alguém que trabalha, que lida, quem um professor, convive. né? A mãe, a avó. Primeira coisa é o respeito. Respeite o tempo da pessoa, né? Ela vai demorar um pouquinho mais para falar. Vamos aguardar. Cada um tem seu tempo. Cada um fala de uma forma. Não tem gente que fala mais rápido. Outros falam mais devagar. Então, primeiro, respeite. Segundo, não peça para a pessoa respirar. Né? Calma, pensa, respira. Né? A pessoa se incomoda e fica mais nervosa. Sim. E é também uma exposição desnecessária, aumenta o problema. Aumenta, exatamente. Terceira orientação que eu gostei de dar, muito importante, não complete o que a pessoa ia falar. O pensamento dela. Exatamente. Ela está falando e de repente ela para numa sílaba, numa palavra, né? E aí você pega e completa o que ela vai falar. Então, vamos supor que ela ia falar, eu não quero... Aí para, aí você tá aqui com um melão na tua frente, você fala, eu acho que era melão. E ele queria falar melancia, por exemplo. E as pessoas que gaguejam relatam que 90% do que as pessoas completam estão totalmente errados. Olha só. Né? E fica até rude, né? Exatamente. A nossa mãe já não ensinou a respeitar a vez de cada um, né? Então é isso, respeitar. Não complete o que a pessoa quer falar. Às vezes a pessoa não faz por maldade, às vezes a pessoa quer ajudar. Não rir, né? Não rir da pessoa. Não faça imitações também, acho que entra aí nessa, né? É muito importante os professores conversarem com as crianças, de aceitar o diferente. Eu não tenho que aceitar meu amiguinho que usa aparelho, o outro que usa óculos. Agora esse precisa de um tempo maior para falar. Ele tem algumas pausas, então essa questão da aceitação. Às vezes ele está em tratamento, daqui a pouco vai diminuir isso. Eu acho que a gente tem que conversar. Suavizar o caminho, né, Renata? Exatamente. Mais alguma dica? Você deu dicas bem legais assim e orientações importantes. Agora, assim, para finalizar, eu acho que a dica principal é procure uma avaliação.
Cada caso é um caso aí. Cada caso é um caso. Então, muitas vezes, eu preciso de um trabalho para aprimorar a minha fluência. Tem muitos casos que falam muito rápido, né? Então, assim, tem que fazer uma avaliação para saber o que está acontecendo isso. A parte auditiva é muito importante, tem muitas vezes relação, principalmente o processamento auditivo com a gagueira. E eu queria tirar uma dúvida, nesses casos, a pessoa que gagueja, seria interessante de repente aprender uma outra língua? Ou tem algum outro estímulo que seria bacana ela praticar, que ajudaria no processo? Ou não tem nada a ver, tem que analisar mesmo cada caso? Tem que avaliar. Tudo que promove a fluência vai beneficiar, né? Cantar, por exemplo. Então, quem canta, a pessoa que gagueja, quando ela canta, ela não gagueja. Verdade. Ela não gagueja. Por que isso acontece? Porque usa um outro caminho no cérebro. Então, a gente está falando aqui, a gente está usando o lado esquerdo do cérebro. Quando eu começo a cantar, né? Se eu começar a falar com você, se a pessoa com gagueira, você pede uma orientação, vira à direita, se ela começar, vira à direita, depois à esquerda, ela não vai gaguejar. Ai, que legal! Tá? Inclusive, existem pessoas que usam esse recurso, só que é extremamente constrangedor eu conversar com você cantando. Acaba gerando um ruído na comunicação, né? Acaba estranhamento. A informação sai do foco e entra a música. Exatamente. Então, outras pessoas mudam o tom de voz, faz uma voz mais grave. Então, ela muda a sua via cerebral do que ela ia como ela ia falar. Se ela está dramatizando, é um ator. Se eu for ler, a pessoa for ler em grupo, em coro, ela não gagueja. Que legal, né? Existe um aparelhinho que coloca no ouvido que atrasa a fala, que é o que foi usado no Discurso do Rei, naquele filme. Quando ele coloca alguma coisa, um som, ou abafa e ele não se ouve. E aí ele não gagueja. Aí ele flui. Porque ele não tem o retorno da fala dele. E nem a expectativa, nem a ansiedade, muito legal. E uma série também de emoções ligadas às frustrações daquela fala. Renata, obrigada aqui pelos esclarecimentos, as orientações. Você que gostou pode acessar o canal dela, pode acessar o site, pode acessar o Instagram. E você que também gostou, quer rever esse programa, tá chegando agora, pode acessar o blog novotempo.com/vida e saúde. Obrigada mais uma vez, um grande abraço para você e até semana que vem.